gravação. Agora você está ao vivo. Olá, pessoal. Tem alguém aí já? Já temos uma pessoa. Bem-vindo. Bem-vindo a todos. Hoje nós vamos fazer uma live super interessante com o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, que deve estar chegando em breve. Eu comecei aqui um pouco antes para poder ir dando as boas-vindas e recebendo vocês. E vamos falando aqui um pouco, né, até que ele entre. Nós vamos nos adaptando e ajustando aqui detalhes de saber se a conexão tá boa, e nós vamos ver. Eu vou ter, provavelmente, conforme dependendo, eu vou desativar os comentários, porque serão muitos comentários e para não nos atrapalhar, mas vocês poderão nos mandar comentários pelo direct também, e nós vamos conversando. As sugestões de vocês são sempre muito bem-vindas, e nós vamos, depois a gente pode responder depois, mas acho que essa conversa vai ser super importante. Nós vamos falar sobre os direitos humanos na família, né? Porque a família hoje, afinal, é uma questão de direitos humanos. E também vamos falar algumas coisas práticas, aproveitar a oportunidade e perguntar para o presidente da OAB sobre algumas questões práticas aí de prazos, audiências, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que vão nos ouvir, que vão participar dessa live, são advogados, embora sei também que temos alguns magistrados, defensores públicos, psicólogos, Ministério Público, enfim, toda a categoria jurídica aqui presente para poder falarmos sobre essas questões da família e direitos humanos. Estamos aguardando um pouco aqui a chegada do Felipe Santa Cruz, e assim que ele chegar nós vamos inseri-lo, mas ainda não está, ele ainda não está não é 11 horas no prego, né? Falta ainda 1 minuto ou 2, e nós vamos conversando aqui, vendo deixa eu ativar os comentários aqui, por enquanto. Deixa eu ativar os comentários. É um perigo essa história do microfone aberto, a gente conversando ao vivo. Antes de começar, a gente pode revelar segredos. Vamos ver aqui como é que eu faço para desativar os comentários. Estão ativados. Já temos várias pessoas aí chegando. Tem gente perguntando se tem outra plataforma para assistir a live. Neste momento será só aqui pelo Instagram, mas nós vamos depois disponibilizar. Vou ver com a nossa coordenação se é possível disponibilizar no YouTube. Vai ficar gravado, certamente, né? E estou vendo, tem gente aí de todo o Brasil: Maceió, Brasília, Rio de Janeiro, Londrina, Rosane, Cachapuz, vários. Né? Estou vendo o Sandro, do meu escritório, a Luciene, presidente do IBDFAN Centro-Oeste, Luciana Brasileiro, a Glícia, que nós tivemos ontem numa live, o Márcio de Florianópolis. Enfim, estamos recebendo a todos aqui. Tem gente de Sorocaba também. E
vai estar, a nossa administradora Maria José diz que estará disponível no YouTube, sim. Né? Vamos ver se... Estamos aguardando aqui o Felipe Santa Cruz. Vamos... ainda não. Bem, acho que nós podemos ir conversando por aqui. Mas ainda não... eu vou deixar os comentários ativos e depois, se necessário, se estiver interferindo na transmissão, nós fazemos, eu desativo. Né? Bom, já são 11h03, espero que o Felipe chegue logo. E se não chegar por algum problema técnico, conversamos nós aqui, espero que não. Que nós temos muitas questões para trazer aqui para a OAB, inclusive saindo um pouco da questão dos prazos, dos direitos humanos, nós temos algumas questões atuais do nosso dia a dia da advocacia, que são os prazos processuais, que nós recebemos um ofício do IBDFAN do Distrito Federal pedindo ajuda para fazer uma intervenção nisso, e ninguém melhor do que a OAB para isso, vendo um problema, essa questão das audiências, dos prazos processuais nos processos físicos, enfim, isso é um problema. Talvez uma questão, né, um problema, mas nós vamos ver o que é possível fazer com isso. Quem sabe o presidente Felipe Santa Cruz tem alguma coisa a nos dizer sobre isso. É bem possível que a OAB, que é uma entidade técnica, mas também política, é bem possível que ele esteja esteja já pensando alguma coisa, né? Transmitindo, pensando alguma coisa. Eu vou deixar os comentários ativados. Estou vendo aí a Daniela Mucilo, que coordena comigo o curso de pós-graduação na Faculdade Damásio. Obrigado, Daniela, pela presença. Vamos ver. Bom. Felipe chegou, vamos ver. Ele chegou, estamos adicionando aqui, está conectando. Olá, Felipe, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, nós sempre estávamos aqui aguardando, conversando aqui no IBDFAN, aguardando a sua presença para iniciarmos esse nosso bate-papo, que é um bate-papo informal, né? E que podemos aí por uns 30, 40 minutos, e nós vamos falar aqui, eu vou dar deixa, é um bate-papo informal, apenas um breve roteiro, como nós te mandamos, porque o direito de família hoje ele é essencialmente direitos humanos, né? Como eu disse, assim, o direito é também um instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas no laço social, e foi assim que, em nome de uma moral, que o direito vem incluindo, excluindo pessoas. Só para a gente encadear o raciocínio, embora isso para nós do meio do direito de família é muito comum, até 1988, filhos havidos fora do casamento não podiam ser registrados em nome dessa moral. Eles existiam, mas não podiam existir. Tinha que fazer de conta que eles não existiam. Hoje, o atual estágio da arte no direito de família é as famílias simultâneas, que o Código Civil chama de concubinato, também não se pode dizer que eles existem. O Supremo Tribunal Federal, há 10 anos atrás, julgou e confirmou isso. Atualmente está tendo um julgamento que foi encerrado, ele foi interrompido e deve retomar esse ano
para saber se essas famílias que se constituem paralelamente à outra, se elas são dignas de receber direito. Também isso está envolvido numa moral que é a mesma coisa de dizer, olha, elas existem, mas nós vamos poder dar visibilidade jurídica e social a elas, né? Bom, então essas são as questões que envolvem direitos humanos, de inclusão, mas o que eu queria falar aqui é que essa pandemia ela expõe uma fratura social muito grande, né? Várias delas. Uma delas é sobre as pessoas vulneráveis, os idosos e as crianças. Em relação aos idosos, todos devem ter acompanhado aí o suicídio do ator Flávio Migliaccio, né, de 85 anos, e que ele deixa uma carta falando de como a velhice é tratada, ou melhor, como a velhice é maltratada no Brasil, né? Então, a falta de políticas públicas para isso. Porque tanto a OAB quanto o IBDFAN são entidades políticas também, não deixa de ser. Nós fazemos política, né? A verdadeira política hoje, ela, inclusive, ela se inscreve a partir da família, das famílias e dessas relações interprivadas. Então, a velhice no Brasil ela é muito maltratada. Nós temos, inclusive, a Comissão do Idoso, etc. Mas eu não sei se... Então, vai aí a minha primeira pergunta, porque, afinal de contas, todo mundo está querendo ver você falar. A OAB tem alguma política em relação aos idosos, Felipe? Todos os dias, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria do IBDFAN com a Ordem, com a proximidade. Estamos sempre abertos a esse debate. Quero parabenizar todos aqueles que militam na área por esses avanços da nossa geração. Assim, nós somos, acho, contemporâneos. Então, se nós formos olhar o quanto se avançou nos últimos 20 anos... Eu tenho 26 anos de advocacia. É óbvio que essa foi uma das áreas, a área de família, com um avanço maior, um avanço mais notável. Fundamental para isso foi a mobilização. Tem vários amigos advogados de família que são esse comprometimento, né, que vai além do exercício profissional, um comprometimento no olhar ao mundo. E eu tenho refletido muito sobre isso, Rodrigo. E a minha grande preocupação é que eu acho que nós, de certa forma, temos que voltar a velhas respostas, né? Não é que a gente não precise dar novas respostas, mas nós temos que voltar a velhos princípios nossos, né? Por exemplo, a coisa mais comum nos últimos anos é uma juventude que se forma em direito, que é contra o direito social, que é contra os direitos humanos, que é a favor do juiz parcial, que é a favor da redução do contraditório, que é contra digamos assim, um elenco de conquistas da democracia liberal, um elenco de conquistas da Constituição de 88, nascidos de uma longa discussão, de um longo período de dificuldade. Então, eu acho que essa crise, antes de mais nada, ela começa, ou ela pode ser superada a partir também de uma reflexão individual de cada um de nós. E a questão dos idosos talvez seja uma das mais gritantes. Eu te pergunto, assim, duas coisas que me deixaram muito chocados. Primeiro, o discurso de homens públicos falando de comorbidade, né? Ou seja, pressão alta e diabetes como algo como uma doença grave, uma comorbidade, quando nós sabemos a realidade da saúde no Brasil, né? Nós sabemos a deficiência da saúde no Brasil, nós sabemos que qualquer motorista de ônibus numa grande capital tem pressão alta, com 30 anos, 29 anos, 28 anos. Nós sabemos que essas pessoas não têm acesso aos tratamentos dessas doenças crônicas. Diabetes, então, na maior parte das vezes, a pessoa nem sabe. Quando vai saber que tem diabetes, já perdeu, ou tem a possibilidade de perder um membro. Então, assim, a falta de humanidade desse pensamento, né? Que tem pautado muito o debate sobre isolamento social. Em relação à terceira idade, então, eu não tenho dúvida nenhuma, né? E talvez seja o momento do Brasil, desculpa que está soltando aqui, talvez seja o momento do Brasil repensar uma série de... Desculpa. Repensar uma série de instrumentos que nós criamos
Porque, assim, nós temos, em relação a países do primeiro mundo, uma política inclusiva no papel, né? Então você tem prioridade em filas, prioridade em embarque de avião, prioridade em estacionamento no shopping center. Você constrói uma política, e a Ordem ajudou na construção dessa política, uma política que defende essa inclusão, que defende uma política específica para a terceira idade, mas culturalmente você não transforma a sociedade. Você vê num momento como esse como a vida de quem tem mais de 60 anos foi tratada por muitos, né? Não quero individualizar, como uma vida, mas já viveu, né? É como se a pessoa, hoje nós sabemos, eu tenho uma mãe de 70 anos de idade, que 70, vai fazer agora, é muito mais jovem do que eu, caminha todo dia, magra, uma pessoa que ainda tem muito que produzir. Então, a verdade é que nós temos talvez um arcabouço legal, e a Ordem ajudou nisso, que vem avançando, mas culturalmente a nossa sociedade, e acho que esse depoimento do Flávio Migliaccio é o mais importante para ser dito, que foi dito por você, culturalmente nós vamos precisar fazer desse momento um momento de rediscussão desses papéis, dessa proximidade, desse cuidado com a terceira idade. E eu acho que isso lembra muito um livro que o Boaventura de Souza Santos acabou de lançar, que é A Cruel Pedagogia do Vírus, né? Então, este momento é o momento de pensar nisso, e o Flávio, o ator que suicidou, Flávio Migliaccio, né? Ele deixa um pouco dessa lição. Agora, tem uma outra vertente também que eu queria falar, porque nós, IBDFAN, e principalmente a Ordem, são entidades políticas, né? Tem uma outra vertente desse raciocínio que eu acho mais cruel ainda, que são as 50 mil crianças que estão em abrigos à espera de uma família que nunca chega. O IBDFAN até lançou o projeto Crianças Invisíveis. Eu gostaria, inclusive, de, quem sabe, nós podemos, IBDFAN e Ordem, dar as mãos para ajudar a dar uma família para essas crianças. Isso é uma ferida social exposta que, nesse momento da pandemia, isso fica muito mais exposto, né? E o que são essas 50 mil crianças, quase 50 mil crianças em abrigos, à espera de uma família que nunca chega, seja por causa do preconceito com a adoção, seja por falta de políticas públicas, né? E como nós somos uma entidade política, científica, mas eu não consigo dormir em paz pensando que tem essas crianças lá e que ninguém faz nada por elas. Quer dizer, tem gente que faz, tem pessoas de boa vontade, mas falta uma política pública, e isso não acontece, a adoção é vista com preconceito e não acontece porque, além do preconceito, é agarrado numa burocracia, numa lei arcaica que não deixa isso acontecer. Então, em nome da segurança jurídica, em nome dessas relações, as crianças ficam em segundo plano, ou seja, o princípio do melhor interesse da criança não é levado a sério no Brasil. É inadmissível pensar que tem essas crianças lá nesse abrigo, né, à espera de uma família que nunca chega. Né? Não sei se a OAB já pensou sobre isso, se teria possibilidade de nós darmos as mãos para ajudar nesse projeto Crianças Invisíveis. São crianças invisíveis, porque essas crianças, assim como os idosos, eles não fazem parte da engrenagem política, eles não dão voto, os idosos já não fazem parte da cadeia produtiva, as crianças não dão votos, então são esquecidos. Para advogado, é uma área do direito que não dá dinheiro, os advogados não interessam. Então, enquanto isso, essas crianças ficam lá esquecidas, invisíveis. O que a OAB poderia fazer por isso? A luta o que eu posso me comprometer abertamente é estarmos juntos com vocês que têm mais essa expertise, têm essa posição de conhecimento maior da área. Para nós é obviamente um tema relevante, a invisibilidade da infância no Brasil, e sejamos muito honestos, né? A invisibilidade que vem também da nossa concentração de renda, as crianças mais pobres, as crianças que não se encaixam no padrão de beleza europeu, né? Todo o abandono, toda a falta de estrutura, o histórico, né? Nós somos o país da FEBEM, não há como esquecer isso. O histórico de incompetência, de burocracia. Eu vivi situações familiares onde um primo queria muito, né, adotar uma criança, a dificuldade, a luta que foi até ele conseguir.
então acompanhei isso no dia a dia, todos os seus sofrimentos. Então é inacreditável, né? No Brasil, que a gente tem milhares de crianças à margem, invisíveis, abandonadas à própria sorte, que a gente não tem uma política agressiva, uma política verdadeiramente, como você diz, uma política institucional, né? Nós somos uma entidade político-institucional, não somos político-ideológico ou político-partidário, mas somos político-institucional. Então, conte comigo, né? Quem sabe dessa nossa conversa aqui a gente começa um projeto. Nós já esbarramos em alguns problemas, iniciativas, por exemplo, de uma seccional nossa que foi muito mal compreendida, que trabalhava com a ideia da invisibilidade. Nós tivemos que desfazer uma impressão equivocada, inclusive da própria imprensa. Sim, uma grande notícia que foi feito ali. Foi. E o que ali havia era a melhor das intenções daquela seccional, era exatamente fazer o que... Então, acho que o aprimoramento de todos nós, principalmente dos especialistas no tema, nos possibilitará uma intervenção mais forte. Temos lá na Ordem grandes especialistas no tema, a Glícia, que é uma conselheira maravilhosa de Sergipe, que tem um histórico na discussão da infância, e acho que isso certamente pode somar nossas forças, e a Ordem está à disposição. Tá, eu fico feliz de saber isso, porque nós não podemos achar que isso é normal. Não é normal ter 50 mil crianças lá à espera de uma família que nunca chega, por preconceito, por burocracia, por impedimentos jurídicos, em nome de moral religiosa, não se pode fazer adoção, etc. Bom, você me permite, você me permite, um dos ônus do cargo que eu exerço, o Leonel Brizola dizia que às vezes é necessário tocar um realejo, né? Que é ficar repetindo a exaustão alguns temas. Eu estou vendo, mais uma vez, os candidatos aqui ao exame de ordem. Eu quero dizer de forma muito franca, direta, nós não vamos realizar o exame se não for possível fazê-lo com segurança. Já adiamos mais uma vez, se for necessário, adiaremos novamente. Estamos buscando, junto com a FGV, formas de fazer esse exame à distância, como é nos Estados Unidos, mas, por óbvio, isso não é fácil na nossa realidade tecnológica. É um exame que é realizado em 168 pontos de atendimento de locais em todo o país, um exame nacional. Então, calma. Eu sei que é dramático, eu sei que é um momento de muita angústia, a Ordem está atenta a isso e vai seguir os protocolos das autoridades de saúde. Não tratem desse tema agora com tanta angústia. Eu sei que a nossa luta, de todos nós, minha, do Rodrigo, de todos nós, é contra a angústia, né? É contra a ansiedade de ver limitados muitos dos nossos passos, das nossas possibilidades. Então, vamos esse tema, por favor, fiquem tranquilos, e tudo será anunciado com muita antecedência. Tá, então, aproveitando isso aí, Felipe, nós falamos, né, porque a família, direitos humanos, essas vulnerabilidades que nós tratamos, eu sei que a Ordem tem esse olhar, e acho que isso aqui é quase um convite para nós darmos as mãos e pensar um pouco nisso, mas vamos falar um pouco da política da Ordem. Embora as pessoas que nos assistem, né, nós temos aqui uma rede com 60 mil pessoas, né, no IBDFAN, no Instagram, nem todos são advogados, tem muitos são magistrados, Ministério Público, né, e psicólogos, mas também, mas a maioria, ou uma grande parte, pelo menos neste momento, né, bem atraído por ser o presidente da OAB, são advogados. Então, acho que não tem nenhum problema a gente falar um pouco de política da Ordem para a advocacia neste momento da pandemia. Por exemplo, a questão Desculpa, tivemos um problema técnico aqui, mas os prazos processuais. O IBDFAN tem recebido de algumas seccionais, que o IBDFAN funciona como espelhando a Ordem dos Advogados. Nós somos mais de 16 mil pessoas em todos os estados do Brasil, tem a sede nacional, que é em Belo Horizonte, e todos os estados têm as suas respectivas diretorias. Eu tenho recebido de alguns pedidos de ajuda, e aí eu transmito essa ajuda. Eu não sei como é que nós vamos fazer com isso na questão das audiências, as audiências virtuais e dos prazos processuais, que é uma preocupação. Primeiro, que nem todos os advogados têm os recursos para fazer audiências virtuais, o cumprimento desses prazos. A OAB
está pensando nisso? O que você tem a nos dizer sobre isso, Felipe? Desde o primeiro momento, Rodrigo, eu participo do comitê do CNJ que debate esses temas. Esses são os nossos temas prioritários. Eu estava agora há pouco na reunião de diretoria, onde ela foi toda sobre questão de prazos, estrutura. Nós, no primeiro momento, numa decisão minha, eu adiei a sessão do Conselho do dia 16 de março, ainda não havia o isolamento. Nós já tínhamos a preocupação com um episódio que aconteceu na Conferência da Mulher Advogada, que algumas conselheiras voltaram doentes do Ceará. Nós entendemos naquele momento que nós tínhamos que partir para um outro momento de suspender as atividades presenciais. A nossa entidade é uma entidade que mobiliza grandes eventos. Nós tínhamos a previsão de fazer uma conferência nacional em Brasília no dia 16 de novembro, para os nossos 90 anos, com 20 mil advogados. Já foi adiada. E nós ali tomamos decisões difíceis, né? Eu fui informado por autoridades do meu estado das perspectivas. Por conta disso, eu concordei com o presidente Toffoli em relação à suspensão dos prazos físicos e virtuais até o dia 30 de abril. A partir daí, o CNJ, de forma clara, através do seu presidente, determinou ou entende, primeiro isso tem que ser dito, nós somos... Temos representantes no CNJ, mas estamos muito longe de ser a maioria no CNJ. Tudo aí depende de política no bom sentido. Política de conversar com as associações, com os representantes, o representante da Câmara, do Senado. Tudo isso exige de nós argumentação, exige de nós convencimento. Então, o CNJ deixou claro nesse momento que haveria esse retorno dos processos virtuais e nós não concordamos de plano, abrimos uma enquete. E o que verificamos nessa enquete? Uma grande divisão da advocacia, né? Eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, que eu conheço bem, 60% a favor do retorno, 40% contra, numa advocacia de 200 mil colegas, né? Seccionais, aí houve uma maioria pelo retorno. 3 seccionais contra o retorno do prazo, 24 a favor do retorno do prazo. Com base nisso, nós construímos a seguinte posição da Ordem dos Advogados. Nós concordamos, com base na decisão da maioria, com o retorno do processo virtual, mas há 2 situações, 3 situações que eu vou destacar aqui para não cansar, para não gastar muito tempo. A primeira situação é a principal, que é a situação do advogado individualmente. Ele é o condutor do processo. Nós sabemos, eu não vou cansá-los, da dificuldade que há no Brasil de acesso à internet. A minha internet acabou de picotar. Da dificuldade que há nos meios eletrônicos. Os escritórios estruturados têm uma realidade, os outros não. Aqui, por exemplo, no Rio, nós temos milhares de advogados que militam nas 225 salas da OAB, nas suas 63 sedes de subseção, usam essas salas e principalmente a mão de obra técnica dos nossos empregados para o peticionamento eletrônico. Isso tudo está suspenso por conta do isolamento. Então, e nós defendemos isso ao CNJ, há uma recomendação que, a meu ver, ainda é falha, pode avançar, nós estamos reiterando esse pedido, que o advogado, base no que está no CPC, né? O advogado, diante da impossibilidade de cumprir o prazo, nós estamos montando estruturas nas seccionais, ele comunica a ordem como assistente comunica no processo que há impossibilidade do cumprimento daquele prazo e pede a devolução do prazo após a pandemia ou a devolução futura do prazo, ressalva o prazo. Então, esse cuidado com o advogado individualmente, que é o mesmo cuidado que nós temos, por exemplo, nas sustentações. A nossa posição o judiciário não pode parar? Não pode parar. O judiciário tem que continuar trabalhando. Para a maior parte da advocacia, não é possível ficar uma semana sem trabalhar. Claro que isso compatibilizado com o que nós estamos tentando, que é o isolamento. Trabalhando, quando possível, à distância. Agora, se o judiciário tem que voltar, ele não precisa também, nesse retorno, nessa aceleração, ele diminuir o contraditório, a ampla defesa, a publicidade dos julgamentos, como, na nossa opinião, há hoje no plenário virtual do Supremo. Houve um avanço a pedido nosso agora, na virada de maio. Os votos, pelo menos, vão ser disponibilizados durante o julgamento na sua inteireza, porque o advogado nem isso sabia, mas nós temos ali uma sustentação gravada, que, obviamente, não exerce o mesmo papel e o mesmo impacto. E sendo muito francos, aqui temos magistrados, eu estou vendo aqui, quem garante?
né? Eu sei que a maior parte dos magistrados vai ouvir a sustentação, mas o advogado está ali com a sensação do momento, dizendo às vezes muitas coisas que sentiu no caminho da sustentação, né? Que se encaixam aquela que eu digo, relação que nós temos com a justiça, né? Que é epidérmica. Nós achamos que o advogado destacou, ele não quer o julgamento virtual, esse julgamento deveria ser aguardar o julgamento presencial. Por fim, só para encerrar essa posição, algumas seccionais nossas, por exemplo, Pará hoje, ele está com a perspectiva de declarar o lockdown. Veja, a nossa posição é tentar convencer o CNJ que, no caso de lockdown, não é possível manter nem mesmo os processos virtuais. E também continuar com essa política de fazer ver que audiências de instrução, audiências que precisam desse contato presencial, audiências mais delicadas, onde há contradita de testemunhas, onde nós precisamos aguardar, porque os instrumentos ainda são deficientes para garantir a ampla defesa e o contraditório. Pois é, porque das pessoas, né, dos atores, dos profissionais do direito que atuam no processo, advogados somos os que mais somos afetados por essa questão, né? Porque juiz, Ministério Público, funciona ali, tem um funcionamento. Nós, principalmente nós que somos autônomos, claro, advogados empregados, mas advogados autônomos, como somos, que é a maioria, somos os mais afetados. É interessante isso que você falou, Felipe, que o caso do estado do Pará, que tem, né, com lockdown, como é que isso vai... Tem que ter um tratamento diferenciado, né? Eu vejo que a OAB tem uma posição muito equilibrada, tenho visto, inclusive, recebido aqui as mensagens desse equilíbrio, mas imagino, inclusive, que não seja muito fácil isso. Primeiro, por causa da própria política interna. A democracia é um exercício difícil, né, de ser feito. Assim, é difícil de ser exercida a democracia, porque tem as questões internas, as diferenças internas dos conselheiros e tal, até chegar nessa posição. Mas, então, tem essa política interna e a política externa com os órgãos, né, o CNJ, os tribunais e tal, mas acho que a advocacia, acho que a OAB tem feito isso de uma maneira bastante equilibrada, né? Não sei quais são as grandes dificuldades que tem, onde é que se encontram as maiores resistências nisso, Felipe? A resistência maior agora é porque a ordem, e isso tem que ser dito para os colegas de uma forma muito franca e direta, a ordem nos últimos 20 anos, ela claramente migrou para uma estrutura de serviços à advocacia. Para aqui no Rio de Janeiro nós temos 25 linhas de transporte, né? Estruturas tecnológicas, que é a OAB Século XXI, um projeto que eu capitaneei quando eu era diretor de subseções aqui da nossa seccional, que unificaram, padronizaram o atendimento tecnológico em todo o Estado. Eu acho que isso foi um acerto. Foi um acerto, isso se espalhou pelo Brasil, foi um acerto porque a ordem assumiu um ônus que a princípio não era dela, porque a lei dizia, quando o processo eletrônico chegou, que seria do judiciário, só que eu tenho certeza que o judiciário nada teria feito, né? Nada faria se nós, OAB, não estivéssemos ocupando esse espaço. Como fruto disso, nós temos uma estrutura grande, com 10 mil servidores, empregados no país inteiro aproximadamente, entre caixas, ordens, subseções, espalhadas pelo sistema, uma estrutura a serviço da advocacia, em salas, mais de 1000 subseções, e isso tudo custa dinheiro, são escolhas da classe, né? Nós estamos agora num momento de profunda penúria. O Brasil e a advocacia foram colhidos no seu pior momento. Essa é a década perdida. Vai ser a década de menor crescimento da história do nosso país. A década de pior crescimento, de menor crescimento. Então, assim, nós temos a obrigação de discutir isso de forma franca. Fizemos, num primeiro momento, uma medida que, a partir da austeridade que implementamos no Conselho Federal, nós conseguimos auxiliar as seccionais. Quem pode pagar está pagando, quem não pode pagar não está sendo exigido. E depois que passar a pandemia, olhando as contas, porque a inadimplência está em 70%, olhando as contas da advocacia, olhando a realidade do caixa, nós vamos ter que fazer escolhas do que cortar e do que manter. Por exemplo, eu não consigo ver como nós vamos poder diminuir a estrutura tecnológica. Eu acho que o nosso investimento vai ter que ser em um só ponto na estrutura tecnológica, né? Vai ter que ser no escritório virtual que nós já estávamos discutindo com o CNJ, que a ordem desenvolveria. Isso tem um custo, né? E ela seria uma interface mais amigável, que serviria para
comunicação entre todos os sistemas do país. Nós vamos ter que evoluir nesse campo. Agora são escolhas que não são minhas, não são suas, escolhas que são nossas, né? E que vão, obviamente, se espelhar nos futuros processos de escolha dos dirigentes da ordem, nas prioridades que nós vamos dar. Agora, não é possível esse mundo que, assim, continuar mantendo essa estrutura, né? Continuar levando a advocacia um serviço, porque isso claramente é baseado numa transferência de renda, né? Uma parcela da advocacia que não utiliza esses serviços paga por eles, e esses serviços atendem a quem precisa mais, aos novos colegas, aqueles que passam por dificuldades. Nós vamos ter que discutir tudo isso de forma muito franca, muito serena, mas eu defendo que não seja agora. Agora, quem não pode pagar, não se preocupe. A ordem não está cobrando e ela conseguiu. Estamos cortando despesas, cortando contratos, garantindo o salário dos nossos colaboradores, mas nós vamos, sim, tratar isso no momento oportuno, que aí vai ser o momento de fazer escolhas, reduzir muito a despesa e se preparar para o que eu chamo de momento da reconstrução. Pois é, e dentro desse raciocínio, aí, na esteira desse raciocínio, tem uma outra questão também que nos interessa a todos, que é transformar os processos físicos em processos digitais. Né? Porque, claro, que a OAB não é responsável por isso, mas, obviamente, que a gente pode fazer pressão nos órgãos e aonde está. Você tem alguma notícia? Porque os processos físicos ainda acabam sendo um grande empecilho. Né? Acho que hoje deve estar em torno de uns 30%, talvez, né? E nem todas as comarcas já instalaram processo digital, mas tem alguma notícia, a OAB tem alguma intenção de pressionar para que isso acelere? Tem alguma notícia para dar para a gente sobre isso? Não só pressionar, como nos colocarmos também à disposição do judiciário para, dentro das nossas limitações, ajudar. Eu, por exemplo, aqui no Rio, quando a Justiça Federal migrou de vez para o sistema digital e virtual, nós aparelhamos as nossas salas para fazer o escaneamento dos processos, e os advogados contribuíram muito com esse processo. Então, é óbvio que nós somos parte disso. Volto a dizer, não tem volta. Né? Há uma mudança cultural. Eu sei que para alguns é difícil, e eu concordo que ter a ciência do fato, que é inexorável, não nos permite, não significa que nós vamos concordar com tudo que virá no bojo desse processo. Não é possível afastar ainda mais o magistrado da advocacia, não é possível afastar ainda mais o magistrado do contato com os servidores, não é possível criar essa situação ideal do trabalho à distância, onde o magistrado vai ficar em casa, né, assinando via eletrônica. Isso vai acontecer em algumas situações, em outras será necessário manter o que sempre se construiu, né? O despacho, a presença, a relação pessoal com a organização do cartório, e aí por diante. Agora, esse processo de transição vai ser duro, é um processo de crise. Tem algumas, o Estado do Espírito Santo, por exemplo, até hoje, se não me engano, eu vi aqui nas perguntas que estão chegando, nos comentários, até hoje não instalou, não é processo digital ainda, né? Inacreditável. Eu me lembro, há muitos anos atrás, se não me engano, o primeiro Estado a ter processo digital foi Roraima, né? Você vê que não tem a ver com São Paulo, demorou tanto, não tem a ver com a questão econômica, né? E então acho que é uma grande reivindicação, uma grande pressão que nós podemos fazer junto, né, ao judiciário. Eu não sei aonde é que isso se emperra, se aí agora tudo pode ser desculpa porque não tem dinheiro, né? A pandemia gera uma crise, tem um impacto econômico sobre isso e acaba recaindo sobre isso, mas isso não significa que nós não vamos deixar de fazer pressão para que esses processos sejam digitalizados. A nossa vida vai melhorar muito mais, né? Agora, eu digo, Rodrigo, assim, óbvio que o que eu tenho dito ao judiciário, e aqui eu quero de público dizer que a nossa intenção é sempre de diálogo, quando precisa ser firme, independente, manifestar a posição da advocacia ainda, que doa muitas vezes, a gente toca dessa forma. Ontem fizemos um ofício ao TST com todos os pontos que entendemos que são impensáveis nesse momento, no sistema de cálculo. É um momento de dramaticidade, um momento de exceção. Não podemos calar, mas nossa intenção é o diálogo. E eu tenho recebido compreensão, muitas vezes, dos nossos pontos. Assim, o STJ tinha uma posição pró-julgamento virtual igual ao Supremo,
adaptou isso, o TST é a mesma coisa. Eu quero agradecer à ministra Peduzzi, quero agradecer ao ministro Noronha. Esse diálogo tem sido vitorioso, né? Os juízes se preocupam com as audiências de instrução. Amanhã eu vou fazer uma live com a Ana Matra, dos juízes trabalhistas, que vão sofrer muito com a audiência de instrução telepresencial. Então, nós temos que buscar aliados e o tempo todo dizer o seguinte: nós somos 1.200.000. De uma situação, numa organização tão heterogênea, como você disse, espacialmente, financeiramente. Imagina, se é difícil para 18 mil magistrados e 15 mil promotores e procuradores, imagina para 1.200.000 advogados. Eu acho que tem sempre uma desculpa que não tem dinheiro e tal. Eu acho até que tem parte de razão, mas eu acho que falta um pouco da vontade política mesmo, né? No fundo, é sempre a vontade política que vai encaminhar. É um processo de transformação duro que tem enfrentado, por exemplo, grandes resistências nas autonomias dos tribunais de justiça, em especial dos grandes tribunais de justiça, que são muito ciosos da sua autonomia. Não estou aqui discutindo o mérito. Por conta disso, nós não temos um PJE, nós temos espalhados pelo Brasil uma série de sistemas, alguns tribunais usando mais de um sistema, o que é algo absolutamente ultrapassado. Então, assim, eu acho que o sapo Guimarães Rosa, o sapo não pula por boniteza, pula por precisão. Nós vamos precisar, nós vamos ter a necessidade, vai fazer esse momento. E a gente tem que entender também que nós estamos num momento histórico de transição, né, do papel para a era digital. Nós estamos num momento histórico de transição. É importante, não é possível de tudo de uma vez, mas acho que se a gente pressionar um pouco as nossas reivindicações, eu acho que os tribunais querem fazer isso e esbarram em algumas impossibilidades. Mas tem muitas perguntas que passaram aqui, Felipe, eu sei que você já falou no início, mas algumas pessoas não entenderam e pediram que você repetisse sobre a questão da prova da OAB. Se elas estão suspensas, como é que será? Sei que você já falou, mas é porque algumas pessoas não entenderam direito e pediram para repetir. Ela já está em junho e nós, ao longo de maio, vamos avaliar se é possível fazer em junho. Se você me perguntar, eu digo que hoje não será em junho. Agora, isso vai ser anunciado na hora que, tecnicamente, nós tivermos um laudo, um parecer das pessoas que nos assessoram, dizendo que é impossível para a segurança dos candidatos. Então, estudem, fiquem em casa, né? Aproveitem esse momento para se preparar para a prova. A prova, 40% dos candidatos passam na primeira prova. Quem sabe nessa nós não vamos ter uma surpresa, 60%, 70%, o que seria para nós um alento, né? Que pelo menos esse momento de dificuldade sirva para o futuro colega, em breve colega, poder se preparar para a prova com serenidade. Todos nós estamos limitados. Você no seu escritório, eu no meu, eu na minha família, você na sua família. Todos nós temos que entender que estamos no meio de uma guerra. Guerras impõem restrições. Não é a nossa vontade que se impõe. Então, é bom senso e nós vamos resolvendo caso a caso. E nós vamos ter que nos reinventar. A advocacia sofreu um impacto muito grande, né? Os profissionais autônomos, eu e todas as pessoas que nos ouvem e que advogam devem ter sentido isso. Nós estamos vivendo um momento de crise e vamos ter que repensar e nos reinventar, né? Bom, eu acho que a gente pode ir caminhando para encerrar, porque mas no fundo, né, essa conexão do direito de família com direitos humanos, que é da dignidade, né, da pessoa humana, e que também se torna uma questão política específica do direito de família, porque antigamente as pessoas morriam pela pátria. Hoje acho que ninguém mais morreria pela pátria, né? O morrer pela pátria, aquele hino, acho que está completamente fora. Mas as pessoas morreriam hoje por quem? Por quem as pessoas dariam a vida? Pela família, por alguém da sua família, né? Então, e quando nós falamos de família, é uma família inclusiva. E isso tem muitas famílias que ainda não estão incluídas no laço social, como, por exemplo, as famílias simultâneas, que eu espero que o STF dê uma nova posição, retificando a posição de 10 anos atrás, porque não atribuir direito a essas famílias simultâneas é a mesma coisa de dizer, essas famílias existem, mas nós não podemos dizer que elas existem, porque elas afrontam a moral e os bons costumes, né? Que moral é essa? Que bons costumes é esse? É isso que sustentou. Por isso, nós já excluímos tantas pessoas do laço social, como foi com os filhos havidos fora do casamento. Mas, enfim, gostaria só que você pudesse encerrar, se quiser dizer alguma coisa, Felipe, deixar alguma mensagem,
né? Como é que nós... Enfim, tem a palavra. Eu te agradeço demais o convite. Não vamos fazer o nosso projeto sobre as crianças aí, invisibilidade da infância. Conta comigo, só me mandar e a gente já toca isso ainda agora na pandemia, né? Quero muito ouvir vocês e trabalhar junto nisso. Quero agradecer a oportunidade de falar a área de família. Acho que a área de família talvez esteja aí com algumas outras poucas no centro do que eu digo, uma visão humanista do direito, né? E acho que necessariamente essa visão vai ter uma rediscussão no mundo. Você citou Boaventura. Eu acho que nós vamos ter uma rediscussão do modelo que nós estávamos aplicando, que tinha séria repercussão no direito, que era um modelo extremamente utilitário, um modelo de redução de direitos, um modelo de visão concentradora de renda, né, que está no coração de todos esses problemas que foram tratados aqui na área de família. E acho que todos nós, né, aqueles que são especialistas nesses temas, aqueles que são dirigentes de ordem, todos nós temos que fazer desse momento um momento de vitalidade, né, um momento de criatividade, vitalidade, rediscussão desses limites, de busca de avanço, porque a recessão econômica ela necessariamente vai trazer um retrocesso, mas a nossa agenda, nossa pauta tem que ser uma pauta de avanço, tem que ser uma pauta de convencimento, e isso está no coração, tá na mão da advocacia. Se o médico ele é central, eu te pergunto quantas famílias estão se desfazendo nessa crise, né? A dramaticidade que vai ser isso após essa crise. Isso está no coração da crise, né? Então, assim, se o médico é importante nesse momento, eu tenho só uma certeza: a advocacia brasileira vai ser indispensável, como diz a Constituição, no momento da reconstrução, né? Então, vamos em frente com otimismo, com o trabalho, com serenidade, acreditando no futuro melhor e numa sociedade mais justa. Obrigado pelo convite. Obrigado, muito obrigado, Felipe. Contamos com a ordem para fazer essas parcerias. Espero que a gente possa continuar essa conversa aí. Muito obrigado pela presença, disponibilizar seu tempo de vir aqui. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.